Às 10 horas, horário do leste dos EUA, em 13 de abril de 2026, a Marinha Americana começou a aplicar um bloqueio dos portos iranianos ao longo do Estreito de Hormuz. Conforme relatado pela CNBC, Trump disse a repórteres: "Não podemos deixar um país chantagear ou extorquir o mundo, porque é exatamente isso que eles estão fazendo." Conforme relatado pelo CENTCOM, o bloqueio se aplica a embarcações de todas as nações que entram ou saem de portos e áreas costeiras iranianas, mas com uma ressalva crítica. As forças americanas não impedirão a liberdade de navegação de embarcações que transitam pelo estreito com destino a portos não iranianos ou deles provenientes. Há uma lacuna entre o que Trump publicou e o que o CENTCOM está aplicando. Trump descreveu o bloqueio de quaisquer navios tentando entrar ou sair do estreito. O CENTCOM descreveu o bloqueio de navios com destino a portos iranianos ou deles provenientes. São coisas diferentes. A resposta do Irã veio em múltiplas frentes. Conforme relatado pela Al Jazeera, o exército iraniano chamou o bloqueio de pirataria e advertiu que nenhum porto no Golfo Pérsico e no Mar da Arábia estará seguro, caso os próprios portos do Irã sejam ameaçados. O ministro interino da Defesa do Irã declarou que as forças armadas do país estavam em alerta máximo de combate, conforme a CNN. O presidente do parlamento iraniano, Ghalibaf, afirmou: "Se vocês lutarem, nós lutaremos", conforme o FDD. E o diretor da AIE, Fatih Birol, descreveu a perturbação em Hormuz como já sendo o pior choque energético que o mundo já viu, mais grave do que as crises do petróleo da década de 1970 e a guerra na Ucrânia combinadas, conforme relatado pela CNBC. Para entender o que o bloqueio está efetivamente visando, é preciso compreender o que o Irã vinha operando no estreito nas últimas 6 semanas. Conforme relatado pela Al Jazeera, Teherã não simplesmente fechou Hormuz, estava gerenciando seletivamente o acesso, permitindo a passagem de embarcações de países que considera nações amigas, incluindo China, Índia, Japão, Turquia e Paquistão, enquanto bloqueava outras ou cobrava pedágios. Conforme relatado pela Al Jazeera, a China já paga pelo petróleo iraniano diretamente em yuan, e pelo menos 2 pedágios de embarcações foram pagos em yuan chinês, parte do que analistas descrevem como uma estratégia deliberada para contornar o dólar americano e a infraestrutura de sanções dos EUA. O bloqueio ordenado por Trump foi especificamente concebido para encerrar esse arranjo de acesso seletivo. De acordo com a publicação de Trump no Truth Social, conforme relatado pela NPR, a Marinha irá buscar e interceptar toda embarcação em águas internacionais que tenha pago pedágio ao Irã. O impacto econômico sobre o Irã é específico e severo. Segundo o analista Miad Malek, do FDD, o bloqueio custará ao Irã aproximadamente 435 milhões de dólares por dia em danos econômicos combinados. Conforme relatado pelo FDD, mais de 90% do comércio marítimo anual do Irã, no valor de 109,7 bilhões de dólares, transita por Hormuz. O Irã não possui rotas comerciais alternativas significativas. O bloqueio também é juridicamente controvertido. Conforme relatado pela CNBC, o especialista em direito internacional Emons afirmou que, sob o direito internacional, os EUA não têm autoridade legal para fechar, suspender ou impedir a passagem de trânsito por Hormuz. Apenas o Irã e Omã são estados costeiros, e mesmo eles têm proibida a suspensão da passagem de trânsito sob as normas que regem os estreitos internacionais. Antes mesmo de o bloqueio ser anunciado, a IRGC havia emitido um aviso de que qualquer embarcação militar que se aproximasse do estreito
se encontraria presa em um vórtice mortal, conforme relatado pela Euronews. Na quarta-feira, conforme relatado pela Al Jazeera, a IRGC divulgou um mapa do Estreito de Hormuz, mostrando uma rota segura para que os navios evitassem minas, reconhecendo no processo que minas estão distribuídas pela principal zona de tráfego e que a IRGC controla qual rota é navegável. O Irã está essencialmente oferecendo acesso gerenciado por uma via aquática que ele próprio minou, e apresentando o mapa das minas como uma concessão e não como uma admissão de que criou o problema. O ambiente de ameaças físicas é assimétrico por design. Conforme relatado por análises de concorrentes, a Marinha da IRGC opera uma frota estimada em mais de 800 embarcações de ataque rápido, capazes de atingir 50 nós, equipadas com metralhadoras e mísseis antinávio, construídas especificamente para táticas de enxame no estreito de 34 quilômetros de largura, onde um destroyer americano e uma lancha da IRGC podem estar separados por centenas de metros, e não quilômetros. De acordo com a análise prévia do Army Recognition sobre o papel do A-10 neste teatro, o canhão GAU 8 de 30 mm é uma das poucas armas capazes de engajar rapidamente múltiplos alvos de superfície em movimento a curta distância, razão pela qual aproximadamente 30 a 10 Warthogs, atualmente na área do CENTCOM, representam uma capacidade crítica para esta ameaça específica. Em 13 de abril, o Brent havia subido aproximadamente 40% desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, conforme a CNN. Na segunda-feira, quando o bloqueio entrou em vigor, os preços do petróleo subiram novamente, aproximando-se de $100 por barril. Conforme relatado pela CNN, o secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, disse que os preços do petróleo provavelmente continuarão subindo até que um tráfego significativo de navios passe por Hormuz, prevendo que o pico ocorreria em algum momento nas próximas semanas. Conforme relatado pela CNBC, o analista Trita Parsi, do Instituto Quincy, afirmou: retirar mais petróleo do mercado, particularmente o único petróleo que agora está saindo do Golfo Pérsico, fará os preços subirem ainda mais, para cerca de $150 por barril. Isso representaria o maior preço do petróleo já registrado. A AIE já classificou isso como o pior choque energético da história, conforme a cobertura da CNBC sobre a declaração de Fatih Birol, pior do que o embargo árabe ao petróleo de 1973 e a perturbação no fornecimento causada pela guerra na Ucrânia, combinados. A crise dos anos 1970 quadruplicou os preços e forçou o racionamento de combustível nas principais economias. O nível de perturbação atual supera aquele. Enquanto isso, conforme relatado por análises de concorrentes e pelas próprias declarações de Trump, os petroleiros começaram a ser redirecionados para portos americanos, com Trump afirmando que navios estão virando e vindo para o nosso país, querendo comprar petróleo das instalações americanas no Golfo do México, no Texas e na Louisiana. O bloqueio tem um alvo econômico além do Irã, exposto à vista de todos. Conforme relatado pela Al Jazeera, a China compra 80% do petróleo do Irã e paga em yuan, não em dólares. Os pedágios pagos ao Irã pela passagem por Hormuz também foram cobrados em yuan e, segundo a Al Jazeera, em criptomoedas não rastreáveis, completamente independentes dos bancos americanos. Isso representa uma arquitetura paralela deliberada de comércio energético projetada para contornar as sanções americanas e o sistema financeiro global denominado em dólares.
Quando Trump anunciou que a Marinha iria buscar e interceptar toda embarcação em águas internacionais que tenha pago pedágio ao Irã, ele estava descrevendo uma política que visa diretamente embarcações que realizam esse comércio denominado em yuan, muitas com interesses comerciais chineses. Trump sugeriu que múltiplos países se juntariam ao bloqueio. A resposta real foi mais complicada. Conforme relatado pela NPR, o primeiro-ministro britânico Starmer declarou que o Reino Unido não se juntará ao bloqueio, concentrando-se em reabrir o estreito diplomaticamente e por meio de varredura de minas. Conforme relatado pela NPR, o presidente francês Macron anunciou que França e Grã-Bretanha co-organizarão uma conferência de países dispostos a contribuir para uma missão multinacional pacífica com o objetivo de restaurar a liberdade de navegação. Segundo a Al Jazeera, o ministro da Defesa da Espanha afirmou que o bloqueio não faz sentido. O Japão disse ainda não ter decidido sobre a participação na varredura de minas. Os aliados americanos apoiam a reabertura de Hormuz, mas estão se recusando a participar de um bloqueio ativo dos portos iranianos. Conforme relatado pela CNN, o vice-presidente Vance apareceu na Fox News e enquadrou o bloqueio diretamente. O fechamento do estreito pelo Irã equivale a terrorismo econômico contra o mundo inteiro. Eles basicamente ameaçaram qualquer navio que se movesse pelo Estreito de Hormuz. Bem, como o presidente dos Estados Unidos demonstrou, dois podem jogar esse jogo. Se os iranianos vão tentar praticar terrorismo econômico, vamos nos ater ao princípio simples de que nenhum navio iraniano sairá também. Quando questionado sobre novas negociações, Vance disse: "É uma pergunta que seria melhor dirigida aos iranianos, porque a bola realmente está no lado deles." Esse enquadramento sugere que os EUA acreditam que a pressão econômica do bloqueio forçará uma mudança na posição negociadora do Irã, em vez de exigir maior escalada militar. 3 categorias distintas de risco se associam ao bloqueio. Jurídica. Conforme relatado pela CNBC, os EUA não têm autoridade legal sob o direito internacional dos estreitos para impedir a passagem de trânsito por Hormuz, oferecendo à China, Índia e Turquia fundamentos formais para protestar sem necessidade de confronto militar. A frota da IRGC, com mais de 800 embarcações de ataque rápido, operando na mesma via aquática de 34 quilômetros de largura que os destroyers americanos, cria condições estruturais para um engajamento não planejado. Econômica. A projeção de $150 por barril sob bloqueio total se desdobraria em custos de fertilizantes, alimentos e insumos industriais globalmente. E o Irã, conforme relatado pela CNN, está especificamente apontando para a exposição dos preços domésticos de energia ao consumidor americano como a vulnerabilidade política de Washington. Esta é a situação em 13 de abril. Por 6 semanas, o Irã manteve um bloqueio efetivo de Hormuz, minando a pista principal, cobrando pedágios, negando acesso ao transporte marítimo ocidental. A partir das 10 horas ET de hoje, os EUA responderam com um contrabloqueio visando os portos iranianos. O mundo agora tem 2 bloqueios concorrentes na mesma via aquática de 34 quilômetros de largura. A AIE chama isso de o pior choque energético da história. O petróleo subiu 40%. A projeção de $150 por barril está sendo ativamente modelada. O mapa de minas do Irã, divulgado esta semana, conforme a Al Jazeera, mostra que o Irã ainda controla qual rota pelo estreito é navegável. Uma alavancagem que sobrevive a um contrabloqueio americano. A França e o Reino Unido estão organizando uma conferência multinacional de liberdade de navegação. Vance diz que a bola está no lado do Irã. O Irã diz que os EUA estão praticando pirataria.
A China diz que a segurança de Hormuz é um interesse comum, sem escolher um lado. E naquelas águas, destroyers americanos e lanchas da IRGC estão operando a centenas de metros de distância, com as decisões de dois governos que nenhum dos lados parece controlar plenamente no nível operacional. O que acontecer a seguir naquelas águas determinará se esse bloqueio é uma alavanca de negociação ou a abertura de algo maior. Continuaremos acompanhando. Até a próxima! Este vídeo é baseado em relatórios publicamente disponíveis e declarações oficiais. A situação está evoluindo rapidamente. Sempre verifique com as fontes mais recentes.